de hoje. Então esse moço, por nome de Jó, ele era temente, reto e que se desviava do mal. Ele buscava pela sua casa também, porque ele não era uma pessoa que só pensava nele. Por mais que na sua casa tudo havia de ser bem, por mais que ele tinha posses ao seu dispor, servos para o seu serviço, para atendê-lo, ele buscava pela sua casa. E eu acho muito interessante isso, porque quando a gente para analisar a história de Jó, as pessoas não focam exatamente em cada ponto, em cada vírgula. Mas se nós formos ver a integridade desse homem, o zelo que ele tinha era tão grande que ele buscava pela sua casa também. E o desfecho dessa palavra, a continuidade, vai nos dizer que vai acontecer um dia em que os filhos de Deus vão se apresentar perante a face do Senhor. Só que o interessante é que diante da face do Senhor não vai somente os filhos de Deus. A Bíblia vai nos dizer que Satanás ele também vai se infiltrar naquela determinada ocasião. Porque como nós bem sabemos, Satanás ele é astuto. Satanás ele sempre procura alguém para tragar, alguma confusão para se gerar. Ele sempre procura um meio de fazer alguma coisa na minha e na sua vida. Naquela ocasião não era diferente. Satanás ele tinha um propósito de ir até a presença de Deus, perante a face do Senhor. E a Bíblia vai nos dizer então que quando Satanás e os filhos de Deus vão se apresentar perante a face do Senhor, a Bíblia vai nos dizer que o Senhor vai perguntar para Satanás dizendo o seguinte: de onde é que você vem? Em outras palavras, o Senhor estava perguntando: de onde você vem e qual é o seu propósito aqui nessa ocasião? O Senhor então vai perguntar isso para Satanás. E Satanás vai dar uma resposta para Deus dizendo o seguinte: eu estava rodeando a terra. Porque como eu havia dito no começo, Satanás ele sempre está procurando alguém, procurando uma ocasião, uma pessoa para trabalhar, uma pessoa para ele derrubar, uma pessoa para tirar da presença de Deus. Ele sempre procura algo para causar confusão. Satanás naquela ocasião não era diferente. E o que a Bíblia Sagrada vai nos dizer é o seguinte: que quando Satanás diz que estava rodeando a terra, andando pela terra, talvez à procura de alguém, a Bíblia vai nos dizer então que o próprio Senhor vai apresentar a Jó para Satanás. Você não está entendendo, senão você tinha dado glória. O Senhor está falando na noite de hoje que quem apresentou a Jó para Satanás foi o próprio Senhor. E o interessante é que quando o Senhor vai falar sobre Jó, ele vai falar: vistes o meu servo Jó? E ele vai continuar dizendo o seguinte: homem fiel, homem íntegro, homem que tem zelo pela minha presença, homem que se desvia do mal, homem que é temente, que tem princípios na minha presença, que tem valores, que busca pela sua família, que não pensa só nele, mas ele pensa na sua casa. Ele vai dizer tudo isso a respeito de Jó. Porque a primeira lição que eu reconheço nessa palavra é: a gente não precisa se apresentar, o próprio Deus nos apresenta. Você não entendeu? Esse glória ainda está fraco. É Deus dizendo para mim e para a tua vida que Ele está apresentando pessoas aqui. Não pessoas que querem se apresentar, mas o próprio Senhor está apresentando você na noite de hoje. E o interessante é: o próprio Senhor reconhece as qualidades de Jó. Segunda lição: nós somos reconhecidos por Deus lá no céu por aquilo que nós somos aqui na terra. Se você é um homem fiel, íntegro, que tem zelo pela palavra de Deus, que busca pela tua casa, pela tua família, que tem zelo pelas coisas do Senhor, certamente Deus ele conhece a tua vida e Ele tem te visto e te contemplado na noite de hoje. Ele te contempla. Só que aí tem um detalhe também nessa palavra: se Ele contempla quem é íntegro, fiel e obediente, Ele também contempla as pessoas que querem vir na casa de Deus, querem ficar conversando, as pessoas que vêm para a casa de Deus simplesmente por vir. Mas eu louvo a Deus porque ainda tem pessoas que vieram ouvir a palavra de Deus,
O Senhor então vai apresentar a Jó. Vistes o meu servo Jó? Homem fiel, íntegro, obediente, que busca pela sua família, que se desvia do mal. Homem que tem princípios e valores na minha presença. Só que Satanás, quando ele mete um dedo em alguma coisa, ele sempre vai fazer algo de ruim. Ele sempre vai fazer algo com um propósito. Então ele vai responder ao Senhor dizendo o seguinte, porque ele é afrontoso. Ele vai dizer, Jó, ele é assim porque tudo ele tem na sua vida. Jó, ele tem uma família grande. Jó, ele tem bem sobre a sua vida. Ele tem servos ao seu favor. Ele tem tudo, nada falta na vida dele. Em outras palavras, ele estava dizendo, Jó te adora porque você abençoou ele. Porque nada está faltando na vida dele. Mas tira o que ele tem para ver se ele não para de te adorar. Tira o que ele tem, tira o filho, tira a casa, tira o que ele tem para ver se ele não para de te adorar e blasfema. Ele disse isso para o Senhor. Glória a Deus. Só que a palavra de Deus é tão fiel, é tão linda, que Deus então vai dar permissão para Satanás. Porque a terceira lição que eu tiro nesta palavra é: o Senhor deu permissão para Satanás tocar em algumas áreas da vida de Jó. Aleluia. Sabe o que é isso, mãe? É porque muitas vezes Deus ele vai permitir que eu e você tenha algumas percas na nossa vida. Às vezes Deus ele vai permitir que você passe por alguns vendavais, alguns processos. Só que tem pessoas que não querem passar por esses processos, mas Deus me trouxe aqui para te dizer: os processos são para o teu crescimento na noite de hoje. Os processos vão te trazer amadurecimento espiritual. Os processos vão te fortalecer cada dia mais. Porque afinal de contas, será se na tua vida fosse tudo bem, tudo mil maravilhas? Será se você adorava esse Deus todos os dias da sua vida? Mas os processos é justamente para nos lembrar: eu sou totalmente dependente de Deus. Eu sou dependente do cuidado dele. A minha casa é dependente dele, porque sem ele a minha casa não está de pé. Sem a dependência que eu tenho de Deus, as coisas não vão ser maravilhosas. É para lembrar para mim, para a tua vida, que nós somos dependentes de Deus. O Senhor então vai permitir que Jó ele tenha algumas percas em sua vida. A Bíblia vai nos dizer então que Jó ele vai perder os seus bens, ele vai perder os seus filhos. Mas o interessante é que mesmo diante desses pilares que ele vai ter percas em sua vida, que um deles era a vida financeira, porque ele perde os seus bens, e segundo, que eram os seus próprios filhos, como nós bem dizemos, ele tinha 10 filhos no total. Quando ele tem essas percas, o interessante é que ele faz o seguinte: ele vai rasgar as suas vestes, lançar a sua cara no pó, e vai dizer o seguinte: no saí do ventre da minha mãe, o Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito é o nome do Senhor. No eu saí do ventre da minha mãe, o Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito é o nome do Senhor. Glória a Deus. Raciocina comigo. Jó ele perdeu um dos melhores pilares da sua vida, ou um dos maiores, vamos assim dizer. Ele perde os seus 10 filhos, ele perde os seus bens, mas ele coloca a sua cara no pó e ainda continua adorando a Deus. Sabe o que eu acho interessante diante dessa palavra? Permita-me aqui dizer: tem pessoas que diante de qualquer processo, de qualquer vento, de qualquer dorzinha assim na ponta do dedinho do pé, ele quer abandonar a Deus, ele quer largar a Deus, ele quer falar: Senhor, porque o Senhor permitiu isso na minha vida, porque a minha casa está dessa maneira, Senhor, porque o meu filho é rebelde, porque as coisas não acontecem na minha vida. E Jó, diante de tudo isso, ele estava adorando a presença do Senhor. Tem pessoas na noite de hoje que, ao invés de você adorar a Deus diante dos processos, você está reclamando, você está murmurando, você está querendo contender com Deus, perguntando: Deus, por que eu
hoje, somente me adora assim como Jó me adorou. Somente me glorifica assim como Jó me glorificou. Somente glorifique o meu nome cada dia mais. Porque uma coisa que eu aprendo, todas as vezes que as pessoas murmuraram, inclusive que a Bíblia relata, não conseguiram nada da parte de Deus. Quer exemplo disso? A Bíblia vai nos relatar que certa feita, o povo estava andando até a terra de Canaã. Mas um pouco antes, a Bíblia vai nos dizer que o próprio Senhor estava permitindo que aquele povo ficasse durante anos e anos ali naquele processo. E o processo exigia um tempo determinado para se conquistar a terra de Canaã. Só que o interessante é que por conta do processo, das dificuldades, o povo começava a dizer: será que Deus nos abandonou? Olha o jeito que a gente está vivendo. Olha o jeito que a gente está aqui no deserto. Sabe o que aconteceu? Muitas pessoas não entraram na terra por nome de Canaã. Aí você vai me perguntar: por que não entraram, Beatriz? Sendo que era uma promessa de Deus. A promessa era para todos. Todos podiam usufruir desta promessa. Mas sabe por que todos não usufruíram desta promessa? Porque muitos quiseram contender com a vontade de Deus. E aí uma lição que eu tiro: quem contende com a vontade de Deus só tem a perder na sua vida. Deus está falando na noite de hoje que é para eu e você suportar o processo. Porque quando você está no processo, Deus está te moldando. Deus está te dando experiência. Deus te está dando amadurecimento. E quando o processo passar, Canaã vai chegar para a tua vida. Mas Deus está falando que no processo tem que glorificar a Ele na noite de hoje. Não é contendendo com Ele que nós conseguimos algo dele. As pessoas até os dias de hoje não entendem e mais para frente também vai continuar não entendendo. É triste de se dizer. As pessoas, quando passam por qualquer problema, elas começam a murmurar, reclamar. Mas Deus está trazendo esta palavra ao meu e ao teu coração para que você lembre que você tem que adorar a Ele na noite de hoje. Mesmo diante do processo, da dor, do vendaval, Deus está dizendo na noite de hoje: me glorifica assim como Jó me glorificou. Glorifica a minha presença assim como Jó foi fiel e íntegro na minha presença. Mesmo diante de percas, mesmo diante de processos, Deus estava presente na vida de Jó e viu que ele estava sendo fiel a Ele em todo o tempo. Beatriz, mas é muito problema. É na minha casa, é na minha família, é filho, é projetos que eu tenho no meu coração que ainda não se concretizou ainda. Como que você fala para mim na noite de hoje que é para me adorar a Deus? Estou te mostrando na Bíblia. Jó ele perde um dos maiores pilares da sua vida, que era uma parte da sua família. Se eu perguntar aqui para mães e pais, se você perdesse o seu filho, como que você ficaria na presença de Deus? Será se você largaria a Deus? Ou se você faria como Jó fez? Porque Jó, diante dessas percas, ele continuou adorando a Deus. Ele reconheceu, naquele momento, os filhos são teus. Ou seja, em outras palavras, Deus concedeu para ele a família, Deus concedeu para ele os bens, mas Deus estava tomando, mas bendito é o nome dele, porque em tudo ele deu graças a Deus. Jó, ele tem percas em sua vida, mas ele não para de adorar a Deus. Será se você na noite de hoje, diante dos processos, como que você tem até mesmo reagido a esses processos que você tem enfrentado na tua vida? Você está murmurando, contendendo com a presença de Deus? Querendo largar o barco, que nem tem pessoas que têm pensado em fazer na noite de hoje, que já me revela o Espírito Santo de Deus? Ou você tem feito como Jó? Tomou a decisão de adorar a Deus. Deus está nos chamando a atenção na noite de hoje. Porque tem pessoas que Deus ele tem coisas extraordinárias para fazer, para entregar.
Deus só está falando, permanece nesse processo, mas permanece me glorificando. Não foge não, mas continua me adorando. Eu sei que está doendo, eu sei que está sofrido, eu sei até mesmo que está sofrendo na tua carne, que você tem dias que você quer chorar, que a tua alma não quer aguentar, que você quer desfalecer. Mas Deus está trazendo essa palavra para você continuar um pouco mais, para você prosseguir um pouco mais, para você ir adiante na noite de hoje. Aleluia, Jesus. Deus, Ele quer que você vá adiante, assim como Jó estava fazendo. Jó, ele teve percas, ele passou por processos, mas ele entendeu, eu preciso glorificar a Deus diante desse processo. Porque a caminhada cristã não é sobre bênçãos e vitórias todos os dias. A caminhada cristã não é sobre ser amado por todos os dias. Mas é muitas vezes você dá paz do Senhor para alguém que você gosta, que você tem um carinho no teu coração, e a pessoa virar a cara para você, não querer nem te dar paz do Senhor. O evangelho do Senhor é estar na presença de Deus, é você entender que você vai ser rejeitado, que você pode perder uma porta de emprego, que você vai passar por processos na tua casa, mas entender que você precisa glorificar a Ele todos os dias da tua vida. O próprio Cristo deixou bem claro: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele estava deixando bem claro, Cristo, você vai passar por problemas na sua vida. Você vai enfrentar aflições. Mas assim como eu venci, você vai vencer também. Porque eu tenho uma notícia na noite de hoje para a tua vida. Talvez você veio na noite de hoje e você pensa que você está sozinho nesse processo. Mas Deus está dizendo que Ele está com você. E quando Jesus ele está no barco de alguém, pode saber que você vai triunfar, você vai passar esse processo. E o nome de Deus vai ser glorificado na tua vida. Aleluia, Jesus. Não estamos isentos, mas Jesus estando no barco, a vitória é garantida. Não se esqueça que só basta uma palavra do próprio Senhor falando a queda de mar, que o mar se aqueda. Glória a Deus. Esse processo, Deus ele está falando, somente permaneça um pouquinho, aguenta um pouquinho mais. Porque se você aguentar lá na frente, você vai testemunhar aquilo que Jó testemunhou sobre a sua vida. A restituição chegando. Vamos para o texto. Se não bastasse Satanás tirar os seus filhos, os filhos de Jó, e também os seus bens, Satanás não se deu por vencido ainda. Satanás então vai se infiltrar novamente no meio dos filhos de Deus. Porque a Bíblia vai nos dizer que novamente os filhos do Senhor vão se apresentar à face de Deus. Então dessa vez, o Senhor vai fazer a mesma pergunta para Satanás, dizendo: de onde é que você vem? Vai dar a mesma resposta, de rodear a terra. E o Senhor vai complementar novamente dizendo a respeito de Jó: vistes o meu servo Jó? Novamente, homem fiel, obediente, temente, que se desvia do mal. Aleluia a Deus. Homem que mesmo você tocando nas áreas, nos pilares fundamentais da vida dele, ele continuou me adorando. Glória a Deus. Só que Satanás ele não se dá por vencido. Porque tem coisas que Deus ele permite, assim como nós falamos na noite de hoje. Tem coisas que o próprio Senhor vai permitir que Satanás ele comece a mexer ali na minha e na sua vida. Tem coisas que Deus ele vai permitir, sim, isso é bíblico, nós estamos falando na noite de hoje. Aleluia a Deus. E o interessante é que Satanás ele não se dá por vencido. Ele viu que Jó ele foi resistente nas primeiras percas que ele teve. Então Satanás vai dizer o seguinte: se tocar na saúde dele, certamente ele vai até mesmo dar tudo o que ele tem pela saúde dele, porque ele vai querer preservar a vida dele. Em outras palavras, se tocar na saúde dele, ele vai blasfemar, ele
ser preservada. Glória a Deus. Você não está entendendo, senão você teria dado glória. O próprio Senhor, Ele permite Satanás tocar até determinado ponto na minha e na sua vida. O próprio Senhor, Ele permite algumas coisas até determinado ponto, porque Ele sabe até onde pode se ir. Ele conhece a nossa vida. Então o próprio Senhor deu permissão, mas disse uma condição para Satanás: a vida dele não. Toca na saúde dele, mas a vida dele vai ser preservada. Aleluia, Jesus. Satanás é tão afrontoso que ele fala pele por pele o homem, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Em outras palavras, Satanás estava afirmando: pela vida dele, ele vai trocar tudo que ele tem. Ele vai trocar até a vida que ele tem contigo pela vida que ele precisa preservar. Mas o Senhor dá permissão. Quando o Senhor dá permissão para Satanás tocar novamente, a Bíblia vai nos dizer então que o Satanás, ele vai tocar na saúde de Jó. Jó, a partir daquele momento, se não bastasse ele ter perdido os seus bens, os seus filhos, ele vai também perder a sua condição de saúde também. A Bíblia vai nos dizer que chagas vão começar a nascer sobre o seu corpo. E se nós formos estudar e meditar quem tinha chagas naquela época, ou seja, em outras palavras, que estava leproso, precisava até ser afastado das pessoas. Não podia ficar diante da sociedade. Uma pessoa doente, uma pessoa leprosa, ela não podia ficar diante da sociedade, porque a sociedade entendia que se ficasse no meio daquelas pessoas, podia ser contaminado também. Mas o interessante é que Jó, ele fica leproso. Mas diante dessa situação, ele continua adorando a Deus, mesmo diante de uma condição de saúde deplorável sobre a sua vida. Talvez você que veio aqui na noite de hoje, você está passando por problemas de enfermidade na tua vida, mas Deus está dizendo: continua sendo fiel na minha presença, porque eu tenho o poder de tocar a tua saúde. Talvez você veio na noite de hoje em busca de uma bênção financeira, porque a sua vida financeira não está boa nesse momento, mas Deus está falando: eu sou Deus, dono do ouro, dono da prata, e eu posso mudar a tua vida na noite de hoje. Talvez você está passando por processos na tua vida, na tua família, no meio da tua família, nesse momento Deus está falando: se você orar e permanecer na minha presença, eu posso mudar essa situação. Mas o Senhor está falando: somente me adora na noite de hoje. Deus está falando a corações na noite de hoje, diante da perda, diante do processo: me adora, filho e filha minha, porque eu tenho novidade para os teus dias. Essa situação não vai continuar dessa maneira, desse jeito, mas Deus vai trazer restituição. Levanta a tua mão na noite de hoje, você que crê nessa palavra. Assim como o Senhor fez na vida de Jó, vai fazer na vida de pessoas aqui. Você vai testemunhar milagres chegando na tua casa, em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Jó estava enfermo, perdeu seus filhos, Aleluia. perdeu seus bens. Aleluia. Só que diante dessa situação ainda restava sua esposa, que nós sabemos que a esposa tem o trabalho de ser ajudadora, é aquela que auxilia o varão. Aleluia. Satanás não tinha tocado na mulher de Jó. Só que o interessante é, a palavra continua descrevendo: Jó estava enfermo, estava passando por processos de perda em sua vida. A mulher que estava do lado de Jó, que foi a mulher dos 10 filhos que Jó tinha, vai dizer o seguinte: por que você não abandona o teu Deus e morre? Eu até entendo esta mulher, porque ela também teve perdas em sua vida, porque afinal de contas são uma só carne. A perda que Jó teve, aquela mulher também teve.
A dor que ela sofreu em ter colocado aqueles 10 filhos no mundo e ver os 10 filhos padecendo e morrendo. Jó teve e ela também teve. Aleluia, Jesus. Só que o interessante é, Jó naquele momento, eu creio que Jó esperava palavras de esperança daquela mulher. Aleluia. Ele esperava ouvir daquela mulher que estava durante anos na vida dele, palavras de conforto para com a sua alma. Só que ela, ao invés de direcionar um bom conselho para Jó, ela vai falar: pronto, se não bastasse perder os bens, os filhos, agora você está diante dessa situação ainda, com a sua saúde deplorável. Amaldiçoa o teu Deus e morre. Em outras palavras, era isso que ela estava dizendo. Não dá mais servir a esse Deus. O que você ganhou servindo a esse Deus esse tempo todo? Porque tem pessoas que é assim na minha e na sua vida. Tem pessoas que ao invés de nos dar um bom conselho, essa pessoa vai te dar um mau conselho. Para que você é crente? Você passa por luta, você passa por processo. Aleluia. E ainda tem que continuar adorando a Ele. Aleluia, Deus. Abandona esse Deus de uma vez por todas, não compensa servi-lo. Tem pessoas que infelizmente chegam até nós, até mesmo pessoas de perto, pessoas do nosso convívio do dia a dia, pessoas próximas, que nos dão um conselho desse. Mas eu entendo aquela mulher. Ela também estava sofrendo. Mas Jó, ele responde àquela mulher dizendo o seguinte: como falas uma louca? Glória a Deus. Você recebe o bem da parte de Deus, mas não recebe o mal? Aleluia, Jesus. Em outras palavras, Jó estava dizendo: você recebe a bênção material da parte de Deus, mas você não recebe o processo? Glória a Deus. Você recebe os bens da parte de Deus, você quer o melhor para a tua casa, mas você não quer passar por tempestades? A tempestade, ela também é necessária na minha e na sua vida. Jó estava dizendo isso exatamente para aquela mulher. Mulher, como que você aceita as bênçãos da parte de Deus, os milagres? Como que você aceita tudo isso, mas você não recebe os processos também? Glória a Deus. Tem pessoas na noite de hoje que você só quer receber bênçãos da parte de Deus. Deus está falando que o processo também vai caminhar junto na minha e na tua vida. O processo, ele também tem que chegar para a bênção, você testemunhar lá na frente. Não vá pensar que você vai receber algo de mão beijada da parte de Deus. Primeiro ele começa a tratar aqui, ó, na nossa vida, Glória a Deus. para depois ele abençoar com aquilo que nós precisamos. O Senhor queria trabalhar primeiro na vida de Jó, dar amadurecimento espiritual, fortalecer a ele com esses processos para depois ele testemunhar o grande milagre na vida dele. Tem pessoas na noite de hoje que você está vivendo na tua vida uns processos, porque Deus está falando que Ele quer te moldar primeiro, Ele quer te lapidar primeiro, para você testemunhar grandes coisas acontecendo na tua vida. Mas Beatriz, que Deus é esse que nos concede o mal também? Essa é a pergunta que muitas pessoas indagam nessa história. Mas Deus, ele é mau? Entenda uma coisa, Deus, ele jamais vai ser mau. Aleluia. Deus, ele é bom em todo tempo. Mesmo diante dos processos que a gente enfrenta e que ele permite que a gente passe, ele continua sendo bom na nossa vida. Ele é tão bom que ele permite que a gente passe pelos processos e mostra a sua graça maravilhosa nas nossas vidas. Ele mostra o amor, o zelo lá na frente, entregando grandes coisas na minha e na sua vida. Será se você na noite de hoje parou para refletir nessa palavra dessa maneira? Pois senão Deus está trazendo essa palavra de confronto para mim e para a tua vida. Para que você entenda que a graça dele ainda tem nos alcançado nos dias de hoje. E a misericórdia dele, o amor que ele tem, o zelo que ele tem por esta igreja do Paraisópolis,
falando que você vai suportar sim. Como eu falei no começo, se você prestou bem atenção, Deus ele permite coisas até determinado momento, porque Ele sabe o limite do ser humano. O Senhor respeitou todos os limites de Jó. Ele só foi até determinado ponto com Jó. Porque Ele conhece a nossa estrutura. Ele sabe do nosso coração. Ele sabe dos nossos pensamentos. Ele sabe aonde que dói na minha e na tua vida. Então Deus está falando para as nossas vidas: somente prossiga um pouco mais. Somente continua um pouco mais, porque tem vitória da parte dele chegando para a minha e para a tua vida. Você que crê, glorifica Ele porque Ele merece. Depois que a sua mulher dá esse mau conselho para Jó, nós vamos ver então que os 3 amigos de Jó, quando ouviram falar que Jó estava passando por todos esses processos, os amigos de Jó vão tentar consolar a Jó. O propósito do texto é bem claro, ele fala: a intenção dos 3 amigos de Jó de início era consolar a Jó naquele processo. Só que era interessante, porque os 3 amigos de Jó era Elifaz, que significa Deus é ouro refinado, Zofá, que é rude, e até mesmo Elifaz, Bildade, que é o filho da contenda, o significado, Zofá, que é rude, e Elifaz, que é Deus é ouro refinado, ou Deus concede. A Bíblia vai nos dizer que os 3 amigos de Jó, então, vão até Jó para até mesmo consolar a Jó. Só que Jó, diante de todos esses processos, a Bíblia vai nos dizer então que Jó ele vai amaldiçoar o dia do